Pessoal, nesse desafio, né, de férias, eu queria deixar algumas dicas para vocês. É, Essa disciplina, na verdade, ela é formada por três outras, né? Projeto integrador, informática e robótica. Essas três coisas a gente vai discutindo ao longo do nosso ano. Essa tarefa, né, ela pode ser entregue até o retorno das aulas presenciais. Eu quero instigar um pouco vocês para que vocês pensem nesse tempo de isolamento, né, de como construir essa animação. Então, o desafio, certo, é dentro do tema do nosso projeto 2, né, que é energia, a gente pensar em energias renováveis. E aí, esse desafio, ele tem dois pontos que é interessante. Não é só a ferramenta em si, o Scratch é uma ferramenta, mas é que vocês pensem como é que são os conceitos, né? Nós temos energias renováveis porque elas são tiradas da natureza, né? Do ar, né? Do vento, né? E do sol, da luz solar, do vento. E esses dois tipos de energia, eles na verdade são renováveis porque eles dão agrilha. Eu não preciso parar um rio, coisas desse tipo. Eu não preciso construir uma termoelétrica, uma hidroelétrica. E aí vocês vão usar o Scratch para expressar esses conceitos. Como é que vocês entendem? Como é que é o ciclo, né, da energia eólica e da energia solar. Beleza? Nesse nosso tutorial, a gente vai focar em duas coisas, principalmente falando de treinamento e de ferramenta. Como funciona o Scratch de uma forma geral, né? Vocês vão ver que eu vou apresentar um experimento para vocês, né? E aí, às vezes, também, quando a gente vai trabalhar com ferramentas e a gente tem ideias, falta figuras. Então, a minha solução, a minha dica é ir na internet, pesquisar sobre o tema energias renováveis e trazer figuras, né? Pegar figuras. Uma dica é sempre que for buscar a figura, trazer ela baixar no formato PNG, né? Para que é o mais aplicável no Scratch, e tentar pegar também GIFs transparentes, que acaba que é mais fácil, né, da gente montar uma animação com GIFs transparentes. Na primeira parte do nosso treinamento, a gente vai apresentar para vocês como é que funciona o Scratch, né, quais são as coisas que a gente já viu, inclusive na aula passada, as estruturas. O importante é que o Scratch, você consiga ver as estruturas de programação, né, os laços das repetições, as tomadas de decisão, certo? Se acontecer uma coisa, o que acontece depois daquilo, né? Se um evento é colocado, é clicado, ou enfim, pensar estruturalmente como é que você vai montar a sua animação. A animação é uma coisa passo a passo. Então, ele, apesar de ser uma ferramenta de jogos e animação, neste momento, eu só quero que vocês pensem em animação. Vamos pensar em jogo agora não, tá bom? Na frente vocês vão ter outros desafios que é para fazer jogo, mas agora é só uma animação, ok? Na segunda parte do nosso projeto, a gente precisa soltar a criatividade. Antes de pegar na ferramenta em si, é importante que a gente pense o que é que eu quero montar lá, que historinha que eu quero colocar, que animaçãozinha eu quero criar. E aí soltar a criatividade. A primeira coisa é planejar, pessoal. É preciso planejar o que é que eu quero colocar lá, certo? Eu posso tratar de energia solar ou de energia eólica, né? Eu posso tratar em um ambiente rural, em um ambiente urbano. Eu posso ter um personagem, enfim, a gente precisa pesquisar o que a gente quer. Então a primeira parte dessa concepção é buscar imagens na internet, figuras na internet sobre energia eólica e energia solar. E aí baixar isso, clica com o botão direito, né, na figura que você gostou, que você achou, baixa no formato JPG, PNG ou BMP, de preferência transparente, GIF transparente, tá? E aí, com várias imagens salvas, você já tem um banco de imagens do que você está querendo colocar, o cenário, o objeto, a hélice, a casa, a placa solar, enfim, vocês vai pegando essas figuras todas que te interessam para montar, certo? Uma dica minha é que vocês, se quiserem um efeito em uma figura, vocês podem, a figura que vocês baixaram, certo?
a GIF transparente, vai lá no Paint e inverte essa figura horizontalmente. Fazendo isso, você já tem duas fantasias referentes a um objeto, a uma hélice, por exemplo, ao sol se movimentando, sol brilhando, por exemplo, algo desse tipo. Ok, pessoal? E aí, isso vocês vão soltando a imaginação. Então, planejar. No planejamento, na verdade, tem um tema, né? O tema é energia solar ou energia eólica, certo? Então, no planejamento, vocês podem querer o sol brilhando, vocês podem querer a hélice, né, da energia da eólica, vocês podem querer uma placa, né? E percebe que essa figura aí é bem lúdica, né? Porque você tem a energia que faz bem à natureza, que vem da natureza, mas que não agride a natureza, né? E aí planejar quadro a quadro que você vai querer na sua animação, né? E os personagens, diálogos se for necessário, sons, vocês podem gravar, certo? Vocês podem fazer uma narração se quiser, ok? Com a voz de vocês lá no Scratch Permite, certo? Criar diálogos, e aí vocês podem criar uma animação e dizendo, contando a história com a voz de vocês, ok? Boa sorte! Quando eu falo planejamento, é porque na verdade essa coisa de soltar a imaginação tem que ser organizada, né? Então nesse slide eu deixo para vocês algumas coisas que podem acontecer, né? Energia solar batendo sobre uma placa solar numa casa, alimentando os eletrodomésticos da casa de energia, né? O vento soprando nas hélices da energia eólica, que também vai alimentar uma antena de transmissão de energia para chegar em uma residência, em algum lugar, em um escritório, algo desse tipo. Então, pessoal, planejando, não precisa ter pressa, tá? Até porque eu falei para vocês lá no começo dessas dicas, né? Vocês têm até o final, até a volta presencial. Mas também não descansem não, vamos ser ousados, beleza? Mas planejando. Pessoal, eu trouxe para vocês aqui uma experiência minha no Scratch. É um pequeno experimento, é uma pequena animação. Vou deixar algumas coisas, dicas para vocês. Essas figuras, tá? Essas fantasias eu baixei da internet, como eu dei a dica para vocês. Então eu criei, busquei, né, pelo tema hélice, pelo tema energia eólica, e aí eu peguei essas figuras para começar a minha animação. Na minha animação, eu preciso dar esse movimento aqui, ó, essa intenção de movimento aqui na hélice. O que que eu fiz? Essa figura que eu baixei, certo? É a minha primeira fantasia, a hélice 2. Eu fui no Paint e peguei a figura no Paint, no editor Paint, certo? E inverti horizontalmente, criando essa segunda fantasia que é a hélice 3, para trazer para cá, para poder dar esse sentido, esse movimento aqui, ó, que a hélice parece que está se movimentando com o vento, ok? Deixo para vocês também essa estrutura de programação aqui. O que tem importante aqui? A primeira parte é a condição. Quando alguma coisa acontece, um trecho de código é feito, um trecho de ações é executado. E aí tem também uma condição, uma estrutura aqui de repetição. Sempre, ó, todo esse bloco aqui acontece sempre, certo? E aí eu espero um tempinho, né, para a coisa ficar um pouco mais interessante, e eu vou mudando as fantasias. Então essa animaçãozinha aqui acontece com isso aqui, certo? E aí eu também, na outra fantasia, para essa fantasia eu fiz isso, né? Para a fantasia 1, tá? Aí para a fantasia da hélice, né? Se eu clicar aqui, né, da casa, desculpa, eu vou ter o que acontece com a fantasia da casa, né? Então a gente vai aos poucos criando o que a gente quer e aí criando as nossas opções, beleza? Se você olhar aqui na casa, certo? A programação da casa, ó, tá? Ó, também quando cliquei em alguma coisa, né, acontece sempre. Aí ele vai acontecer esse grupo todo de coisas aqui, ó. Ele vai mudar de 25 em 25 segundos esse efeito aqui da casa, certo? E ele vai esperar um segundo para definir o outro efeito, para ficar justamente essa questão aqui, ó, que está mudando. Ok, pessoal? Então espero que isso ajude vocês. Mais importante que vocês sejam criativos. Grande abraço. Depois de deixar para vocês aquela experiência, né, percebe que lá tem as estruturas de programação, né, que a gente usou, né, de controles.
eu deixo alguns tutoriais para vocês aqui, que vocês podem ver e se inspirar ainda mais, tá? Alguns tutoriais além do que a gente já tinha visto, alguns novos tutoriais para que vocês deem uma olhada. No YouTube, na internet, se colocar Scratch, aparece um monte de coisa, então fiquem à vontade de pesquisar outras coisas além disso aqui e ser ousado, tá? É um nerd da época do Covid, então vocês estão sendo desafiados. Um grande abraço. Para encerrar, né, vocês vão ter que enviar isso para mim, né? Eu me entregar quando começar as aulas, mas podem ir me enviando. Já tenho recebido coisas maravilhosas de alguns, tá? Mais importante, mandar para o meu e-mail. Vocês vão lá na opção do Scratch de arquivo, né, escolher baixar para o seu computador. Aí o arquivo do seu computador você anexa no e-mail e manda para mim, tá? E aí manda para marcos.souza@batalhadoriachuelo.com.br. Tudo de bom para vocês, fiquem tranquilos, fiquem em segurança e usem máscara, lavem as mãos, usem álcool gel e fiquem bem com a família de vocês. Até a próxima!